Já vamos começar a gravação e fazer o share aqui com o agravo interno. Gente, deixa eu explicar para vocês esse agravo interno. É um recurso bem tranquilinho de explicar, mas é importante. Imagina a seguinte situação. Eu interpus uma apelação ou um agravo de instrumento. O que primeiro vai ser analisado nesse recurso, gente? Quando você interpõe uma apelação, agravo de instrumento, você interpõe um recurso. Qual que é a primeira coisa que vai ser analisada no recurso? Hein, gente? Esperando vocês responderem. Ninguém? Sério, gente? Olha, nada no chat. Ah, meu Deus. Gente, quando eu interponho um recurso, a primeira coisa que é analisada neste recurso, quando ele chega no tribunal, são os pressupostos de admissibilidade. Lembram disso? Aqueles requisitos processuais para que o recurso seja julgado, tá? A gente trabalhou com os pressupostos extrínsecos e os intrínsecos. Os extrínsecos: tempestividade, regularidade formal e preparo. E os intrínsecos: cabimento, legitimidade, interesse, inexistência de fato impeditivo e extintivo do direito de recorrer. Quem que faz essa análise? O relator. Então, quando vamos falar da apelação. Você interpõe a apelação na primeira instância, no juízo que proferiu a decisão. E aí, esta apelação, o juiz intima a parte contrária para contrarrazoar e depois remete para a segunda instância. Chegou lá na segunda instância, cada vara tem 5 desembargadores, né? Mas só vai julgar o recurso 3. Desses 3, 1 é o relator, né? Então, quem primeiro recebe o recurso é o relator. E aí ele organiza o recurso para ser julgado por ele e pelos outros 2 desembargadores. Como é que ele organiza? A primeira coisa que ele faz é o juízo de admissibilidade, que é a análise se estão presentes todos os pressupostos de admissibilidade. Se estiverem, o recurso é conhecido e passa para julgamento do mérito pelo colegiado, pelo relator e os outros 2 desembargadores. Se ele não preenche todos os pressupostos de admissibilidade, esse relator pode dar 5 dias para sanar o vício, né? E se não for sanado, ele não vai conhecer o recurso, ele nem chega ao julgamento do mérito, tá? Essa decisão do relator de não conhecer o recurso é uma decisão que ele toma sozinho. A gente chama de decisão monocrática. Enquanto a decisão que todos tomam junto, dos 3 desembargadores, é chamada de decisão colegiada. O relator, ele pode tomar algumas decisões monocráticas durante o processo, tá? A principal, com certeza, é essa, tá? Do julgamento de admissibilidade. Com certeza, a mais importante é essa. Sem sombra de dúvidas, tá? Mas existem outros. Eu posso pedir uma tutela antecipada em grau recursal, ele deferiu em deferir. Eu posso pedir um efeito suspensivo, ele deferiu em deferir, né? Todas as decisões que o relator toma sozinho, que chamamos chamadas de decisões monocráticas, cabe recurso contra ela. E este recurso contra a decisão proferida pelo relator, contra a decisão monocrática do relator, essa decisão que o relator toma sozinho, chama agravo interno. Então, o que é o agravo interno? É o recurso cabível contra as decisões monocráticas proferidas pelo relator. Até aí, ok, gente? Beleza, professor, ok. Professora, tá, você vai recorrer dessa decisão do relator, que ele toma sozinho. Quem vai julgar? O STJ, o STF? Não, gente. O colegiado, tá? Quando você recorre da decisão do relator, ele chama os outros desembargadores para julgar aquela decisão. Então, aquela decisão que ele tomou sozinho vai passar a não ser mais uma decisão solo.
mas uma decisão colegiada. E aí os outros dois podem concordar com ele e não dar provimento ao recurso, ou podem discordar dele e dar provimento e conhecer o recurso, e dar provimento ao agravo interno, né? E mudar a decisão, tá? Então, como é que você faz? Você interpõe esse agravo interno, tá? Perante ao órgão que proferiu a decisão e o dirige ao relator. Lembrando, vai ser na segunda instância, né? Você vai proferir no tribunal, vai interpor no tribunal e vai dirigir ao relator, aquele relator, tá? Que proferiu aquela decisão que você está recorrendo dela, tá? E aí você vai impugnar de forma específica, né? Os fundamentos da decisão dele, por que tem que mudar a decisão dele. A parte contrária vai ser intimada a se manifestar em 15 dias. Bom, feito isso, após a manifestação da parte contrária, esse relator pode exercer o juízo de retratação. Ele pode voltar atrás e modificar a decisão dele, tá? Como ele pode mantê-la, tá? Se ele mantê-la, aí ele vai para a pauta de julgamento do colegiado, ou seja, para ser julgado pelo colegiado. E aí, lembra que eu falei para vocês que o colegiado pode modificar a decisão ou confirmar a decisão do relator? Se ele confirmar, ele não pode simplesmente reproduzir o que o relator já tinha falado na decisão dele. Ele tem que dar outros motivos, tá? Tem que se aprofundar nos fundamentos, ok? Bom, existe também o agravo protelatório, ou seja, aquele agravo só para ganhar tempo. Se o colegiado julgar o agravo, falar que ele é inadmissível ou improcedente em forma unânime, porque o agravo é julgado por 3, então os 3 têm que falar que ele é improcedente, o agravante poderá ser condenado a pagar uma multa de 1 a 5% do valor da causa, tá? O prazo para interposição deste agravo é de 15 dias. Então, como eu falei para vocês, esse agravo é bem rapidinho, é bem pequenininho, mas ele é importante, porque é a forma de eu recorrer dessa decisão que o relator toma sozinho, que às vezes não conhece o meu recurso, por exemplo, né? E me impede que ele seja julgado no mérito. Ou até mesmo a tutela antecipada. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Digamos aí, deixa eu ver quem está nessa aula maravilhosa hoje. Vamos dizer que o Gustavo, tá, Gustavo? Está com problema de coração. Precisa fazer uma cirurgia urgente, vida ou morte. Tá? E o plano não autoriza. Então, a gente ajuiza uma ação de obrigação de fazer. Qual que é a obrigação? O plano autorizar. Ok? Bom, aí... Só que assim, o processo pode demorar 5 anos, o Gustavo já vai ter morrido. Então, a gente pede uma tutela antecipada. O juiz, sem coração, indefere. Podemos comprar o caixão do Gustavo? Não. A gente faz um agravo de instrumento, igual a gente fez semana passada. Lá, o relator não conhece do meu recurso, ou mais, também indefere a tutela antecipada. O que eu faço? Agravo de instrumento contra a decisão do relator. Tá? Tá amarrado, né, Gustavo? Tá amarrado. Ok, gente? Alguma dúvida sobre esse agravo interno? Que aí eu já vou passar, se vocês não tiverem dúvida, pode falar. Para esse recurso ordinário constitucional. Bom. Tranquilo, Gustavo? Maravilha. Essa aula, gente, vai ser assistida pelo pessoal da manhã também, tá? Que hoje eu não consegui dar aula da manhã, então falei que eu ia mandar um vídeo, vai ser esse vídeo, tá? É igual aquela vez também, né? Vocês lembram que eu dei aula de manhã, à noite eu ia dar aula presencial, e aí eu gravei o vídeo, né, para vocês. Gravei o vídeo não, né? Peguei o vídeo da manhã e mandei para vocês, né? Gente, primeira coisa eu quero falar sobre esse recurso ordinário constitucional. Não confundam ele com o recurso ordinário trabalhista. Gente, o direito brasileiro, ele tem mania de, às vezes, complicar umas coisas que não faz sentido. Para que ter 2 recursos com o mesmo nome, no mesmo ordenamento jurídico? Por que não fez outro recurso? Por que não deu outro nome, cara? Que falta de criatividade, pelo amor de Deus. É o seguinte,
Na Justiça do Trabalho, vocês vão estudar isso mais para frente, nós não temos apelação. O recurso que faz, às vezes, a apelação chama recurso ordinário, tá? E nós temos esse recurso ordinário constitucional que é previsto na Constituição, que serve tanto na seara civil quanto na seara penal, tá? Então, preste atenção, não confundam o que a gente vai estudar agora com esse recurso contra a sentença do processo trabalhista, que é o recurso ordinário trabalhista. Esse recurso ordinário constitucional não tem nada a ver com o recurso trabalhista, tá? Nada a ver, por favor. Ele está previsto na Constituição, no artigo 102 e 105, inciso 3 da Constituição, aqui está errado, é 103, da Constituição, e está previsto no CPC, no artigo 1027, tá? Esse recurso é cabível em 3 casos, tá? São esses 3 casos aqui que eu vou explicar para vocês, ok? Primeiro, é o que a gente chama de causas internacionais. Imagina uma ação ajuizada, tá? Sei lá, imagina que a ONU ajuiza uma ação contra o Miguel, que diz que o Miguel está causando um dano ao meio ambiente que vai afetar o mundo inteiro. Miguel, o que você está arrumando? Você está causando, você está espalhando um novo vírus, né? Então, eu vou ter aí uma ação. De um lado, eu vou ter um organismo internacional, que é a ONU, e do outro lado, uma pessoa residente no Brasil, tá? Tramitando no Brasil essa causa, ela vai tramitar na Justiça Federal. Foi proferida uma sentença. Contra a sentença desta causa internacional, não cabe apelação, cabe esse chamado recurso ordinário, tá? Então, o que é o recurso ordinário? O que são essas causas internacionais? São aquelas em que, de um lado, eu tenho um Estado estrangeiro, ou seja, um país estrangeiro, né? Estados Unidos, França, Itália, né? Ou um organismo internacional, ONU, Unesco, né? E, de outro lado, eu tenho um município brasileiro, como Belo Horizonte, por exemplo, ou uma pessoa residente domiciliada no país. Imagina, gente, que durante a pandemia, uma cidade do Brasil não fizesse nenhum isolamento e ainda ficasse viajando para outras cidades para espalhar o vírus, os habitantes, né? E a ONU ajuizasse a ação contra essa cidade. Contra a decisão dessa ação, que tramitaria na Justiça Federal, caberia para o STJ esse recurso ordinário constitucional, tá? Porque neste caso das causas internacionais, a gente vai ajuizar, vai interpor esse recurso no STJ, tá? O STJ que vai julgar. Também cabe esse recurso ordinário constitucional no caso de mandado de segurança, tá? Mas não é qualquer mandado de segurança, tá? É um mandado de segurança cuja decisão seja de única instância denegatória da segurança. Cara, e aí eu tenho que explicar isso daqui bem para vocês, tá? Presta atenção. Primeiro, é uma decisão de única instância que tem que ter sido proferida pelos tribunais superiores, ou seja, tem que ser uma decisão que tenha sido proferida pelo TJ, ou uma decisão que tenha sido proferida pelo STJ, pelo TSE, pelo TST ou pelo STM, que é o Superior Tribunal Militar. De única instância. O que significa uma decisão proferida por um tribunal de justiça de segunda instância ou por um tribunal superior de única instância? Quer dizer que ela teve a competência originária desse tribunal. Exemplo, mandado de segurança contra a autarquia federal, que a gente usa muito porque a Anvisa é uma autarquia federal. E a Anvisa é uma autarquia federal implacável. Olha, se tem um órgão público sério nesse país, essa Anvisa, o povo que fiscaliza até demais. Eles são implacáveis, são direto, eles falam que vão fechar as empresas, nossos clientes, né? Teve uma empresa minha, gente, ela tinha mais de 30 anos no mercado. A Anvisa, minha não, né? De cliente meu. A Anvisa foi lá, numa segunda-feira, e falou assim, olha, era uma fabricante de material de limpeza. Para não poluir o meio ambiente e para não colocar os seus funcionários em risco, você deve fazer algumas modificações. Se você não fizer, eu vou caçar o seu alvará e vou interditar a empresa. Quais são as modificações? Essas e essas. Tudo obra, gente. Obra!
quebrar parede, fazer rampa, obra, tá? Ah, então tá bom, a gente vai fazer. Qual o prazo? Até quinta-feira. Como é que eu faço uma obra de segunda até quinta, gente? Uma empresa que tinha mais de 30 anos no mercado. Cara, esse cliente meu chegou no meu escritório na segunda-feira, no final do expediente, final da tarde. Esse cara chorava, porque uma empresa interditada, ela vai à falência, né? Os que nos digam aí a experiência da pandemia, né? E assim, eles foram tão implacáveis que eles falaram com ele assim, olha, acho melhor você avisar seus empregados na quarta-feira para eles não virem na quinta, porque senão eles vão ter que ser, a gente vai ter que retirá-los da empresa e seus vizinhos vão ver, vai ser uma situação muito desagradável para você. Gente, esse cara chegou no meu escritório totalmente humilhado e desesperado, ele chorava. O que eu fiz? Na terça-feira, eu fiz esse mandado de segurança contra o ato da Anvisa, tá? A Anvisa é uma autarquia federal e a lei do mandado de segurança fala que contra a autarquia federal você deve fazer o mandado de segurança, deve interpor a competência originária, ou seja, você já deve impetrar, né? Mandado de segurança impetrar. Você já deve iniciar o mandado de segurança na segunda instância. Então, eu redigi o mandado de segurança. Ao final do dia, eu impetrei no Tribunal de Justiça, isso na terça. Tic-tac, porque na quinta de manhãzinha eles iam lá. Na quarta-feira, eu fui até o tribunal, né, para a Câmara, onde ele tinha sido distribuído, para o gabinete do desembargador, que ele tinha sido distribuído. Conversei com o assessor, o desembargador não estava lá. Ele falou, vou passar o caso para o desembargador. Eu falei, você não está entendendo? Não, querido, eu preciso dessa liminar hoje. Eu vou fechar a empresa amanhã de manhã. Ah, tá bom, pode passar aqui mais tarde, doutor? Eu falei, mais tarde não. Tá vendo aqui a sofazinho ali? Eu vou sentar ali. Assim que você tiver a resposta do desembargador, você me escuta, você me conta. Gente, eu fiquei sentada ali por 2 horas. Até ele chegar para mim e falar assim, doutora, a liminar está pronta. Eu sentei meu bumbum no sofá e só saí quando a liminar ficou pronta, né? E aí nós mandamos, né, inclusive, um e-mail, né, para a Anvisa e tal, mas não adiantou nada. No outro dia de manhã a Anvisa estava lá, né, vamos interditar. E eu lá com o meu liminar. Vai não, vocês não receberam? Não, aqui ó, mandei para vocês. Vocês estão desorganizados, hein? Não vai não, pode voltar para trás que eu tenho uma liminar, ordem judicial, né? Porque eles são todos cheios de autoridades. Eu avisei que eu ia interditar, vim aqui para fechar, para interditar. Falei, vai fazer nada. Vai virar as costas e ir embora. Gente, o fiscal queria me bater a hora que eu falei isso. Falei, você não vai fazer nada. Você vai virar as costas e vai embora. Você não tem nem direito de entrar aqui hoje. Quem é você? Eu falei, sou uma pessoa que tem uma liminar. E quem está te proibindo não sou eu, é o juiz, é a ordem judicial. Se você descumpriu, eu posso chamar a polícia. Porque é crime descumprir a ordem judicial. Vai embora. Tchau. Prazer te conhecer. Tá? Bom, só que eu estava ainda ganhando tempo. Porque o mandado de segurança tem 6 meses para ser julgado. E o meu cliente precisava fazer obras. E ele estava errado mesmo. Virei para o meu cliente. Comemora não. Toca essa obra aí, porque daqui a 6 meses ela tem que estar pronta. Né? Por quê? Porque eu sabia que, ao final, o pedido ia ser julgado no procedente. Que o tribunal ia denegar a segurança. Por que ele ia denegar a segurança? Ele deu a liminar. Por quê? Porque eram anos, a empresa estava no mercado há muito tempo, tinha muitos funcionários, gerava muito emprego, e era realmente inexequível você fazer uma obra de segunda a quinta. Mas eu sabia que o meu cliente estava errado, e que ao final eles iam denegar a segurança, né? Como de fato eles denegaram. Aí eles denegaram a segurança 6 meses depois. As obras estavam prontas? Não. O que eu fiz? Recorri para ganhar mais tempo. Qual recurso? Recurso ordinário constitucional. Por quê? Porque contra a decisão, tá, proferida por um tribunal de justiça que denega a segurança no mandado de segurança, cabe recurso ordinário constitucional. Mas tem um detalhe. Tem que ter sido a única decisão do processo. Ou seja, o processo já tem que ter iniciado no tribunal. Se o processo tivesse começado na primeira instância e um juiz denegasse a segurança, eu ia fazer apelação. Mas como esse processo já começou no tribunal, eu não faço apelação, eu faço um recurso ordinário constitucional para o STJ.
Agora, se a decisão tivesse sido proferida em única instância, pelo STJ, pelo TSE, pelo TST ou pelo STM, eu ia também fazer um recurso ordinário constitucional, mas para onde? Para o STF. Tá? Eu quero lembrar vocês das aulas de constitucional que algumas ações eu tenho competência originária da segunda instância ou das instâncias superiores. Tá? Por exemplo, esse caso que eu falei, mandado de segurança contra autarquia federal, ações contra prefeito, a competência do Tribunal de Justiça, contra governador do STJ e contra o presidente do STF. Nesses casos de competência originária da segunda instância ou das instâncias superiores, se a decisão denegar a segurança, vai caber o recurso ordinário constitucional. No caso da decisão proferida por tribunal, para o STJ. No caso de proferida por tribunal superior, para o STF. Tá? Detalhe aqui, que eu acho muito interessante nesse recurso. Ele só pode ser usado se a decisão tiver denegado a segurança. Ou seja, se o pedido for julgado procedente e ele conceder a segurança, não cabe esse recurso. E é uma das únicas vezes na legislação processual civil brasileira que eu vejo a legislação ser bacana, beneficiar o contribuinte, que normalmente ela beneficia o Estado. Por exemplo, o Estado tem prazo em dobro, né? Por que eu estou falando isso, gente? Porque, olha só, mandado de segurança é um recurso que a gente faz contra uma autoridade coautora, um órgão público. O autor é sempre o contribuinte. E o réu é sempre um órgão público. Se a decisão concede a segurança, ela beneficia quem? O contribuinte. Quem vai recorrer? O órgão público. E aí não cabe o recurso ordinário constitucional. Né? Agora, se essa decisão rejeita, denega a segurança, prejudicou quem? O contribuinte. E aí sim cabe o recurso ordinário constitucional. Ou seja, se você é contribuinte, você tem um recurso a mais do que o Estado para utilizar. Acho isso lindo, tá? Bom, a decisão em única instância significa que o mandado de segurança seja de competência originária dos tribunais superiores ou de segundo grau. Não é cabível contradição de tribunais que julguem mandado de segurança em sede recursal. Ou seja, se eu impetrei mandado de segurança na primeira instância, recorri através de apelação, aí a segunda instância julgou a apelação. Contra a apelação, vai caber o recurso ordinário constitucional? Não. Não. Só cabe se o mandado de segurança já tiver começado na segunda instância ou nos tribunais superiores, tá? Mas é que eu já expliquei, né? Significa que ela foi prejudicial e impetrante, tá? E aí não importa se houve ou não resolução do mérito. Cabe contra a decisão que extingue o processo sem resolução do mérito. E o último caso é o caso de habeas data e mandado de injunção, tá? Que são também ações constitucionais. Mandado de segurança, habeas data, habeas corpus e mandado de injunção são chamadas ações constitucionais. Algumas doutrinas gostam de falar que são os remédios constitucionais. Eu acho horroroso isso. Remédio constitucional. Processo agora está doente? Processo agora é farmácia? Palhaçada. São ações constitucionais, né? Que estão previstas na Constituição e vocês aprendem lá no direito constitucional, tá? O habeas data, gente, a gente utiliza quando existe a previsão constitucional de uma lei e a lei não foi... Não, perdão, mandado de injunção. O mandado de injunção a gente impetra quando existe a previsão constitucional de uma lei e a lei não foi feita, tá? Então, para obrigar que a lei seja feita. E o habeas data é quando você quer alguma informação sua de um órgão público. Lembrando que está previsto na Constituição de 88, depois de uma época de ditadura, né? Então, para que eu vou ficar ajuizando a ação para saber o que os órgãos públicos têm de informação sobre mim? Isso, gente, num período de ditadura e num país logo após a ditadura, era algo muito sério, né? Era algo muito importante. Você saber o que o Estado tinha contra você, já que não tinha transparência.
Hoje em dia eu não vejo tantas pessoas fazendo, já não tem mais tanto significado, tá? Bom, habeas data e mandado de junção. Se eu tiver um habeas data ou mandado de junção impetrado diretamente nos tribunais superiores, STJ, TSE, TST e STM, e a decisão também for denegatória, eu vou poder fazer um recurso ordinário constitucional. Qual que é a diferença do mandado de segurança, então, professora? Por que você não explicou junto? Porque o mandado de segurança, gente, eu posso fazer tanto quanto a decisão for de competência originária da segunda instância ou dos tribunais superiores. Aqui não, é só quando a decisão for de competência originária dos tribunais superiores, ou seja, quando o processo já tiver começado direto nos tribunais superiores, né? E aí vai ser julgado no STF. E também é necessário que a decisão seja denegatória. Se concede o habeas data ou mandado de junção, não vai caber recurso ordinário constitucional, tá? Bom, e o procedimento? Ele é interposto no tribunal que proferiu a decisão. E aí o presidente ou vice-presidente determina a intimação do recorrido da parte contrária para contrarrazoar em 15 dias, tá? Ele também é interposto em 15 dias, tá, gente? Como todos os recursos, menos o embargo de declaração, que são 5 dias, né? Bom, após essas contrarrazões, os autos serão remetidos ao Tribunal Superior. Se for decisão proferida em mandado de segurança na segunda instância, vai ser remetido ao STJ. Se for decisão proferida nas causas internacionais julgadas pela Justiça Federal, vai ser remetido ao STJ. Agora, se for habeas corpus ou mandado de junção, vai ser remetido ao STF ou mandado de segurança, né, cuja a decisão foi proferida por um tribunal superior. Também vai ser remetido ao STF. E lá no STF, que vai fazer o juízo, no STF ou no STJ, que vai se fazer o juízo de admissibilidade, tá? E aí ele vai ser julgado neste tribunal. Primeiro passa pelo relator, que faz o juízo de admissibilidade, e depois vai para a sessão de julgamento. Ok, gente? Alguma dúvida sobre esse recurso? Que eu falei aqui igual pobre na chuva, e vocês não perguntaram absolutamente nada. Não, professor, eu estou acompanhando aqui só a matéria pelo material aqui, acompanhando sua explicação, está tranquilo. Você achou tranquilo, né, Gustavo? Que bom. Gente, agora a gente vai falar do embargo de divergência. É o último de hoje, tá, gente? Você está falando de 3 recursos hoje? Gente, tô. Mas presta atenção. Tem nem 40 minutos de aula ainda. Tem meia hora de aula. Ou seja, são recursos pequenos, tranquilos. Por isso que eu estou aproveitando o tempo para falar sobre eles, tá? Na próxima aula, a gente vai falar do recurso especial e do recurso extraordinário. É recurso extraordinário, tá, gente? Extraordinário aqui por minha conta. Esse embargo de divergência, gente, é um recurso muito interessante. Para que ele serve? Qual que é o objetivo dele? Simples, unificar, pacificar a jurisprudência. Aí eu tenho que contar um caso para vocês. Vocês são muito novos. Vocês não vão lembrar, mas eu lembro. Existe no direito de família, o direito de família é dividido em eras. AR e DR. Antes do ratinho e depois do ratinho. É aquele ratinho do SBT mesmo que eu tô falando, tá? O que acontece, gente? Lá em meados, para o final da década de 90, já existiu o exame de DNA? Não, foi o ratinho que inventou. Mentira, né, gente? Vê lá, as ratinhos inventam o exame de DNA. Um exame científico, lógico que não, ele não é cientista. Mas ele existia, gente, o exame de DNA, mas ele não era uma coisa popular. Só fazia o exame de DNA quem era muito rico, ele era muito caro, e o cidadão médio nem sabia da existência dele. Até que o ratinho estreia esse programa maravilhoso dele, que faz exame de DNA para ver se em rede nacional a pessoa é o pai ou não. Acho que ele tem esse programa até hoje, não tem? Ratinho tem programa ainda, gente? Faz esses testes de DNA ainda na televisão? Nem sei. Acho que não deve ter, não. Sei Mas você lá. lembra do programa dele, Miguel? Lembro. E lembra dos testes de DNA também? Sim. Gente, quando o Ratinho fez isso, cara, viralizou.
todo mundo começou a pedir teste de DNA nas ações de investigação de paternidade. Peraí, professora, você está querendo dizer que não existia DNA nas ações de investigação de paternidade até então? É isso que eu estou dizendo. Não existia. Uai, como é que a gente fazia a ação? Não existia ação de investigação de paternidade? Existia, gente. E como é que o juiz decidia se o menino era filho ou não, se não tinha exame de DNA? No máximo, faziam aquele exame de sangue, para ver o tipo sanguíneo. No mais, gente, cara crachá. O juiz pedia para a criança ir na audiência. Olhava a cara da criança, olhava a cara do pai. Aparece. E prova testemunhal e documental. Era carta de amor, foto do casal, né, de namorados. E a prova testemunhal. A prova testemunhal do suposto filho dizia que a mãe e o pai tinham um relacionamento sério. A prova testemunhal do suposto pai acabava com a moral da mulher. Era uma coisa triste de se ver. Triste. Queria dizer que a mulher era promíscua, né? Então, que o filho poderia ser de qualquer pessoa. Olha que ridículo, gente, mas era assim na época. Quando viralizou esse exame de DNA, todo mundo começou a pedir nos processos, né? Exame de DNA, exame de DNA. E aí, os supostos pais não aceitaram isso assim tão fácil, óbvio. E aí, o que eles fizeram? Começaram a alegar que não eram obrigados a submeter aquele exame pelo princípio da dignidade da pessoa humana. E aí, algumas turmas do STJ falavam, realmente, gente, o pai não é obrigado. Outras turmas falavam, olha, ele é obrigado porque tem a dignidade da pessoa humana do filho, que tem direito à identificação. E aí, gente? Pô, não dá para eu fazer um recurso para a STJ e rezar, acender vela para cair numa Câmara que acata a minha tese. Direito não pode ser sorte dessa forma, né? E aí, como é que se resolveu isso? Através desse recurso. Alguém fez esse recurso, embargos de divergência, para que o STJ pacificasse a sua jurisprudência e resolvesse essa divergência que existia dentro do próprio tribunal, né? E aí, o que o STJ decidiu na época? Que, olha, o pai realmente não é obrigado, não. Mas se ele não fizer, a gente vai pressupor que... Isso hoje é, inclusive, lei. Na época, era uma súmula. É através, gente, desses embargos de declaração, embargos de divergência, que surge o quê? A súmula. Porque quando você pacifica a jurisprudência do tribunal, aquilo vira uma súmula e serve como uma orientação para a interpretação do direito naquele tipo de caso concreto, tá? Então, para que serve o embargo de divergência? Qual que é o cabimento dele? É para impugnar acordos proferidos pelo STJ e STF contra a decisão divergir de outra decisão que já foi proferida pelo mesmo órgão. Gente, então, para fazer embargos de divergência, eu tenho que ter um acórdão do STJ ou do STF que seja contrário a outro acórdão do mesmo tribunal, do mesmo STJ ou do mesmo STF. Com esses dois acórdãos, eu vou pedir ao tribunal que faça o quê? Tá? Que unifique, que pacifique a jurisprudência. Então, quando eu interpuser o meu embargo de divergência, eu vou ter que usar outro acórdão que seja contrário a ele, que a gente vai chamar de acórdão paradigma, tá? E aí eu vou ter que mostrar que existe uma divergência. Essa divergência tem que ser no mesmo tribunal. Não dá para ser. Tem uma decisão do STJ que diverge da do STF. Não, tem que ser duas no STJ ou duas no STF, tá? E se for entre tribunais de segunda instância? Não cabe, vai caber recurso especial, como a gente vai ver na próxima aula, na próxima sexta, tá? E se a divergência for dentro da mesma turma? É possível, professora? É. Mas os ministros estão decidindo de forma diferente? Sabe o que acontece, gente? A turma pode ser modificada. Os ministros morreram, aposentaram, vieram outros que interpretaram de uma forma diferente. Se tiver ouvido a alteração de mais da metade dos membros da turma, a gente pode fazer um recurso, um embargo de divergência, tá? A divergência não pode ter sido superada, isso aqui é importante. Não pega um acórdão para fazer o paradigma muito antigo, não. Porque pode ser que aquela divergência já tenha sido superada e já exista uma súmula, tá? É o que fala a súmula 168 e o artigo 332, né, do STF. Ok, gente?
O prazo é de 15 dias e o efeito é devolutivo, tá? E o procedimento? Ele deve ser interposto perante ao STJ, se atacar um recurso especial, ou perante ao STF, se for recurso extraordinário, tá? Apesar do Código de Processo Civil não trazer muito as normas de como que eles vão funcionar lá dentro, isso está no regimento interno dos tribunais, tá? Quando você interpuser esses embargos no STJ, você vai interromper o prazo para o recurso extraordinário. E como é que eu provo a divergência? Com o outro acórdão, que é chamado de acórdão paradigma. Que aí você pode tirar da internet ou de livro de jurisprudência. Hoje em dia a gente tira da internet, tá, gente? E aí você declara a autenticidade. O próprio advogado declara que aquele acórdão é autêntico, tá? O acórdão paradigma. Aí você mostra a semelhança entre os casos e a divergência de decisão. Olha, no mesmo caso, o tribunal está decidindo de forma diferente, né? Você interpõe o embargo, o relator vai apreciá-lo, né? Vai fazer o juízo de admissibilidade. Feito o juízo de admissibilidade, o embargado vai contrarrazoar em 15 dias. E aí ele vai ser incluído em pauta, gente, e ele vai ser julgado pelo plenário, ou seja, por todos os ministros do STJ, no caso do STJ, e do STF, no caso do STF. E se ele for provido, aquela unificação, aquela pacificação da jurisprudência vira uma nova súmula, né? E se não for provido, né, vai valer a decisão anterior, a decisão não vai ser modificada, tá? Dúvida, gente? Eu acho esse recurso muito interessante, porque ele cria súmula, né? E pacifica a jurisprudência do país todo. Eu acho ele muito legal nesse sentido. Dúvidas, meu povo? Sem dúvidas. Maravilha. Próxima aula. Recurso especial e recurso extraordinário. Tá? Estamos caminhando para o final. Afinal, daqui a um mês, vocês vão estar fazendo prova final, né? Ainda tem VA3, a VA3 é hoje, né? A VA3 é hoje. Vou pôr VA4 depois no sistema para vocês. Ok, gente? Se vocês não têm mais dúvidas, vou encerrar por hoje. Vou parar a gravação.